Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Amém? Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vou ler, irmãos. Diz assim: Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém. Amém. Irmãos, dor e sofrimento, eles acompanham a humanidade desde o início. Toda a história humana, ela é marcada por dores e sofrimentos. Sejam sofrimentos físicos, sejam sofrimentos da alma, sofrimentos emocionais, ou seja, sofrimentos espirituais. Esses sofrimentos sempre acompanharam a humanidade. E aqui nós vemos, irmãos, a igreja no seu início, no seu berço, ela passando por esses sofrimentos, sofrendo perseguição, e essa perseguição gerando sofrimento físico, com a prisão de muitos irmãos, com a perseguição, muitos irmãos tendo que fugir, e até mesmo com a morte. Perseguição emocional, perseguição da alma, pelo sofrimento de ver outros sofrerem, e sofrimento espiritual, por terem que sofrer por causa do nome de Cristo, por causa da sua fé, da profissão da sua fé. Então, irmãos, aqui no versículo que nós acabamos de ler, no texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 1, nós lemos que a igreja enfrentou um fortíssimo sofrimento físico, né? Um forte sofrimento físico. Diz aqui, olha: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e Samaria. Então diz que naquele dia, que dia? No dia em que Estevão foi apedrejado até a morte. No dia em que Estevão, ele foi morto, houve o primeiro mártire da igreja, a morte do diácono Estevão. Então naquele dia, irmãos, houve, diz aí, uma grande perseguição, levantou-se uma grande perseguição. E a palavra perseguição aqui, ela indica justamente uma dor física, né? Que cai com muita violência, aquela dor violenta, né? Violentamente vem sobre as pessoas, sobre os cristãos, e sendo eles encarcerados, sendo eles torturados e sendo eles mortos. Aqui a perseguição não era uma perseguição ideológica, não era uma perseguição de uma outra natureza, mas uma perseguição física realmente.
Aqui, a ideia do texto aqui, dessa palavra perseguição, que é a palavra diakonos no grego, ela dá essa ideia, né, de pessoas que estavam sendo maltratadas, sofrendo perseguição por causa de alguma coisa. Aqui essa palavra, irmãos, traz a ideia de hostilidade, de uma pessoa que estava correndo, né, e outra correndo atrás, uma perseguição, procurando para impor a ela sofrimento físico, né? Aqui é exatamente isso, é perseguir outras pessoas para maltratar fisicamente, dá a ideia de alguém com muita ansiedade, com muito desejo de pegar essa pessoa, de capturar essa pessoa, e essa pessoa então, ela se esforça com todo empenho para pegar essa pessoa. Exatamente isso que está acontecendo, o sofrimento físico, né? A igreja sendo perseguida fisicamente, irmãos tendo que fugir. Um já havia sido apedrejado até a morte, e agora outro estava fugindo. E devido a isso, a Bíblia diz aqui, nos diz, né, que o apóstolo Paulo ainda não era apóstolo, mas era Saulo ainda. Ele assolava a igreja, né, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres, né, e lançando em prisões. Imagine, irmãos, arrastando pessoas, entrando na casa, pegando as pessoas, puxando essas pessoas, né? É essa a ideia também aqui do versículo 3, do versículo 2, né, que é um sofrimento emocional também, né, um grande sofrimento emocional, pois diz: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Um sofrimento emocional, estavam sofrendo, fizeram grande pranto ali sobre o corpo, diante da morte do seu companheiro e do seu irmão em Cristo Jesus, Estevão. E eles prantearam, e a palavra prantear aqui, né, ela traz essa ideia. Era uma angústia da alma, a alma angustiada, a alma sofrendo perante o martírio daquele querido líder da igreja que acabava de ser morto. Então, a perseguição física, a perseguição emocional. E no versículo 13 ele diz que Saulo assolava a igreja, né? Ou seja, a igreja, essa palavra indica, irmãos, uma opressão. Os irmãos eram oprimidos por causa da sua fé, por causa de Jesus, por estarem crendo em Jesus Cristo, por estarem asseverando a sua fé em Cristo, por estarem confirmando a sua fé em Cristo, por não voltar atrás, né, no judaísmo, que queria que eles continuassem ali no judaísmo, negando a Cristo como Senhor e Salvador. Então essa palavra indica exatamente isso, uma opressão, né, ou destruição espiritual, tentando destruir a fé daqueles irmãos. Então a perseguição espiritual. Aqui a palavra, ela dá ideia semelhantemente a que nós encontramos em João 10:10, onde lá diz que lemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então o diabo, ele vem, irmãos, e ele quer oprimir, ele traz a perseguição espiritual, tentando tirar a nossa fé, tentando arrancar a nossa fé. Essa é a grande luta de Satanás, travada contra os cristãos, contra a igreja. É fazer com que a igreja perca a sua fé, é fazer com que a igreja perca a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus. E com isso ela vai atacar a palavra, porque a nossa fé, irmãos, a fé, a verdadeira fé, ela é gerada pela palavra. O crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. É a cada dia lendo, ouvindo a palavra de Deus que a nossa fé, ela é multiplicada, ela é aumentada, ela é acrescida a cada dia. Ela é mantida. Então Satanás, ele vai tentar de todas as formas abalar a nossa fé.
E com isso, tentando arrancar a palavra do nosso coração, é um dos métodos que ele faz, tentando arrancar a palavra do nosso meio. Lembra da parábola do semeador? Quando Jesus conta a parábola, ele diz que ali, uma parte da semente caiu numa terra dura, e veio os pássaros e logo comeu aquela semente. E Jesus, dando a explicação da parábola, ele diz que aquele pássaro que veio era exatamente o diabo, que tira a palavra, tira a palavra da pessoa, antes que ela chegue ao coração da pessoa. Então o diabo, irmãos, ele sempre vai tentar tirar a palavra do coração das pessoas que ouvem, ou tentar tirar a palavra, ou impedir que a palavra chegue a nós, ou que nós tenhamos apreço pela palavra de Deus, para tentar destruir a nossa fé e a nossa comunhão com o Senhor. Então nós vemos que a igreja, no seu berço, ela passa por esse sofrimento, tanto o sofrimento físico quanto emocional e espiritual. Assim nós vemos que a igreja enfrentou esses sofrimentos de forma agonizante, de forma prolongada, porque não foi só naquele momento. A igreja passou a ser uma igreja perseguida. Quando a perseguição deixou de ser pelos judaizantes, pelo judaísmo, era por outras pessoas. Por fim, pelo Império Romano, por seus imperadores. Então a igreja, irmãos, sempre ela vai passar por esses estágios de sofrimento. Esse sofrimento é um sofrimento prolongado e que dura até os dias de hoje. E dura até os dias de hoje porque nós, sendo igreja do Senhor hoje, nós passamos por esse tipo de sofrimento. Embora nós ainda estamos vivendo num país ainda pacífico em relação a isso, não há perseguição física contra a igreja aqui. A gente não vê pastores, padres, irmãos sendo presos, encarcerados ainda, mas em outros países, em outros lugares, isso está acontecendo. Há esse tipo de perseguição, mas há uma perseguição ao sofrimento emocional, quando nós sabemos que mesmo não acontecendo isso aqui, mas está acontecendo lá, com a igreja do Senhor, e nós fazemos parte dessa igreja, são irmãos nossos, está acontecendo como a gente vê em muitos países, como Coreia do Norte, como a Nicarágua, e muitos outros países, isso acontecendo, isso gera em nós um sofrimento, uma dor emocional, uma dor na nossa alma, saber que há pessoas ali sofrendo, sendo encarceradas, mortas, como há nesse momento. E isso também, irmãos, nós sabemos que a igreja hoje, ela tem essa perseguição espiritual, porque a palavra de Deus é perseguida, porque a palavra de Deus tem sido, de certa forma, atacada por muitas pessoas, por muitos segmentos ideológicos, e até mesmo por dentro da própria igreja, onde o liberalismo está entrando, atacando a igreja, a palavra de Deus. Alguns dizendo que a palavra de Deus tem que ser atualizada, que está ultrapassada para os dias de hoje. Outros atacando com heresias, sendo atacada com heresias, pregando coisas que a palavra de Deus nos ensina para alcançar seus próprios fins, seus desejos. Então, irmãos, o versículo 4, porém, nos diz que aqueles que foram dispersos, ele ia por toda parte pregando a palavra. Diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ou seja, aqueles irmãos que foram perseguidos e tiveram que fugir, que a Bíblia diz que todos tiveram que fugir, exceto os apóstolos, eles iam pregando o Evangelho, eles iam na sua fuga, fugindo, mas onde eles iam, eles estavam levando a boa notícia, anunciando as boas novas, anunciando o Evangelho do Reino de Deus, usando o Antigo Testamento para falar as boas notícias ali, tipo a bondade de Deus, falando da bondade
bondade de Deus, e em particular das bênçãos messiânicas, falando da vinda de Jesus, que Jesus veio, que aquele que foi morto lá em Jerusalém era o próprio Cristo, era aquele que havia promessa no Antigo Testamento, a promessa de Deus. E eles iam usando o Novo Testamento, especialmente levando essas boas novas do Novo Testamento, falando da vida do reino de Deus, que veio por meio de Cristo, e da salvação que pode ser obtida somente através de Cristo. Ele é o conteúdo da salvação. É pela fé em Cristo Jesus que somos salvos. Então eles iam levando essa palavra, levando essa notícia, instruindo as pessoas a respeito das coisas que pertencem à salvação cristã. E muitos, diz ali o texto, nos diz o texto, a continuação do texto, que muitos foram curados, muitos vieram ao Senhor Jesus, creram no Senhor Jesus, compreenderam a mensagem pela poderosa graça de Deus. Em meio ao sofrimento e à perseguição, a igreja vai cumprindo a sua missão. Desde o início foi assim, e será assim até a vinda de Cristo. O Evangelho então chega, nos diz o texto, que chega a Samaria, por meio de Filipe, onde multidões vêm ao Senhor. E essa parte, irmãos, da história, essa parte da história termina com uma curiosa expressão, aí no versículo 8, que diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria. Jerusalém estava em pranto, chorando, pelo martírio de Estevão. Os irmãos sofrendo perseguição física, tendo que fugir, alguns sendo presos, arrancados, arrastados de dentro de casa, sendo lançados em prisões. Havia uma perseguição, um sofrimento emocional, os irmãos sofrendo pela morte de Estevão, e outros sofrendo, sabendo que alguns tinham sido presos, arrancados das suas casas, que muitos estavam longe da sua casa agora, por causa dessa perseguição, tiveram que sair de casa. E a perseguição espiritual, onde a fé deles, era colocada ali contra a parede, no meio dessa perseguição, para deixarem de crer em Cristo. E a gente vê no desenrolar da palavra, da história, que foi assim. Mas nós vemos isso, irmãos, em meio ao sofrimento, aqui Deus ele promove a alegria. Deus promovendo a alegria ali em Jerusalém, pelos feitos ali, pela obra de Deus está acontecendo ali, pelo povo experimentando a ação ainda de Deus, por meio daqueles amados irmãos, pela conversão de muita gente ali, pessoas sendo curadas, outras libertas, pessoas sendo convertidas pela graça de Deus ali, que chega por meio da pregação do Evangelho. Então, este, irmãos, parece ser um padrão das ações do nosso amado Deus, agir mesmo em meio ao sofrimento e à dor. Sempre foi assim, e sempre será. Nós não estamos isentos, nós sofremos. Então, irmãos, eu quero aqui deixar uma aplicação ao coração de cada um de nós nessa noite. É que nós possamos compreender que quem tem a última palavra é Deus. Ele tem sempre a última palavra. Ele sempre vai transformar e transforma os momentos mais desafiantes, mais desafiadores, em caminhos de aprendizado, em trilhas de esperança e em montanhas de alegria. Por quê? Porque a última palavra é do Senhor. Porque aquelas pessoas que estavam ali perseguindo a igreja, eles queriam o fim dela. Eles queriam ver o fim da igreja. Eles queriam ver o fim da fé cristã. Que as pessoas abandonassem essa ideia de crer em Cristo, de confessar a Jesus Cristo.
Eles queriam que o nome de Jesus fosse esquecido e apagado da história. Mas quem tem a última palavra é o Senhor. É Ele que tem a última palavra. E a última palavra, irmãos, foi o quê? Foi de alegria. Foi do crescimento da igreja. E não do desaparecimento dessa igreja. E não do acolhimento dessa igreja. Qual era o desejo daquelas pessoas? É que esses irmãos voltassem atrás, recuassem, dissessem: não, nós então deixamos Cristo, nós voltamos atrás, nós voltamos à nossa religião antiga, o judaísmo, as práticas judaicas, nós deixamos de crer em Cristo, somente como o caminho da nossa salvação. Mas o que se viu foi irmãos ali anunciando o reino de Deus, mesmo com a sua vida em perigo, mesmo sendo perseguidos, mesmo tendo que sair de casa, abandonar sua cidade, seus parentes, seus amigos, porque a última palavra é do Senhor Jesus. E qual foi a palavra que Jesus falou aos discípulos de subir? Qual foi a palavra que ele falou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho do reino. Ide, pregai e anunciar o evangelho. Ide fazer discípulos de todas as nações. Isso está acontecendo. A palavra sai de Jerusalém, mesmo que debaixo de uma grande perseguição, de um grande sofrimento, de grande pranto, ela sai de Jerusalém, ela alcança outras fronteiras. E assim ela vai continuar. Vai entrar em outras fronteiras, em outros países, outras cidades, outros continentes, chegou até nós, e vai continuar, porque a última palavra é do Senhor Jesus, e Ele disse que antes da sua vinda, a palavra, o evangelho do reino será pregado em todas as nações, e vai se cumprir, porque a palavra é de um Deus soberano, é de um Deus que tem todo o poder, é um Deus que tem um plano estabelecido e esse plano vai se cumprir. Portanto, irmãos, tenhamos isso em mente. A última palavra é do Senhor. Ele sempre tem a última palavra. E Ele vai sempre transformar momentos desafiadores em caminhos de aprendizado, em caminhos, em trilhas de esperança, porque era isso que aconteceu. Aquela trilha ali é uma trilha de esperança, porque os irmãos iam pregando o evangelho, fugindo, indo para outras cidades, mas pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, falando do cumprimento da palavra do Antigo Testamento, falando do reino agora de Deus, vindo por meio de Cristo. E agora esse reino vai ser estabelecido, vai ser ampliado, ele vai alcançar outros lugares. Irmãos, se você está enfrentando o sofrimento, seja ele físico, seja emocional, seja espiritual, a palavra é confie. Confie no Senhor. Confia no Senhor. Confia nas suas promessas. Confie na sua palavra. Apegue-se ao Senhor. Aqueles irmãos ali confiaram, apegaram-se ao Senhor, em vez de abandonar a fé, eles se apegaram mais. Lembra de quando Pedro e João, eles foram presos porque estavam pregando o evangelho, e aí as autoridades ali nos diz que eles tiveram medo por causa da multidão, dos que creram ali, medo de prender eles e acontecer ali alguma rebelião, alguma ação de defesa a eles por aqueles irmãos. Eles vão lá e pune eles e diz: olha, não queremos mais que você pregue, que vocês falem desse Jesus. E o que foi que eles disseram? Nós não podemos nos calar, não podemos nos calar diante daquilo que nós ouvimos, diante daquilo que nós vimos. Nós não podemos ficar calados. Se apegaram mais a Jesus, se apegaram mais à mensagem do reino, à missão. Então, irmãos, se nós estamos enfrentando o sofrimento, nós devemos confiar e nos apegar mais ao Senhor. Apegue-se mais ao Senhor, busque mais ao Senhor,
por meio da palavra, por meio da oração, por meio do congregar, por meio do servir. Apegue-se mais ao Senhor. Que Ele abençoe a sua vida, com fé, com livramento, com esperança e com alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra.